falando do Vozão daqui a pouco, tudo sobre a rodada de hoje do Campeonato Estadual e também novidades lá no Fortaleza. O zagueiro Valdo chegou ao Ceará desde 2016. Nunca chegou a ser titular absoluto, sempre é um jogador muito útil, mas esse ano quer aproveitar essas oportunidades que têm aparecido para se firmar no time do técnico Lisca. O dia começou com boas notícias em Porangabuçu. Olha só quem voltou a treinar com bola. Isso significa que daqui a pouco, Juninho Quixadá estará novamente junto aos companheiros. Enquanto isso, o restante do elenco dá o gás nos treinos do professor Lisca. Quem está aproveitando bem é o zagueiro Valdo. Vale lembrar que essa é a 4ª temporada dele no Alvinegro. Eu sou bem tranquilo, eu não gosto de prometer nada, porque às vezes você acaba prometendo e não cumpre, vem uma responsabilidade muito grande depois. Então, é continuar o que eu venho fazendo, me dedicando, trabalhando forte. As últimas temporadas eu tive uma sequência no início, aí acabava machucando, aí querendo ou não, você perde seu espaço quando você se machuca. Mas agora é ter uma boa temporada, se preparar bem, começar o ano como já começamos, que foi com a vitória. E eu tenho certeza que com a equipe que o professor Lisca montou, nossos objetivos vão ser alcançados. Na temporada passada foram 35 jogos com a camisa do Vozão, 17 pelo Brasileirão, 4 pela Copa do Brasil, 7 pelo Campeonato Cearense e mais 7 pela Copa do Nordeste. Na falta do capitão e titular Thiago Alves, Valdo deu conta do recado. O zagueiro foi muito importante no esquema de Lisca, principalmente na reta final da Série A, quando Thiago Alves lesionou a coxa. Final da temporada passada eu já tive a oportunidade. O Thiago machucou, eu terminei o ano jogando, mas eu quero dar uma sequência maior. Então, é como eu já falei, trabalhar, fazer o meu melhor a cada dia. Contra o Sampaio Correia, na estreia da Copa do Nordeste deste ano, ele também estava em campo como titular. E jogo a jogo a gente tem que buscar a vitória. E assim você acaba se firmando na equipe. Quando os resultados vêm e a postura da equipe vai evoluindo. Caso contrário, se não acontecer, querendo ou não, o professor Lisca é obrigado a tirar uma peça ou outra. E se tem algo que não preocupa o atleta, é a concorrência. Isso porque o recém-chegado Charles veio para disputar a vaga. A concorrência tem que ser sadia, como foi na temporada passada. Todo mundo se abraçando, todo mundo torcendo pelo companheiro. Porque eu acredito, se um ficar de biquinho, um querer o mal do outro, as coisas não acontecem. E o nosso lema da temporada passada foi o quê? Foi um querer ajudar o outro, um querer levantar o outro, para as coisas acontecerem naturalmente. Então, eu fico feliz com a volta do Charles. É um cara sensacional, eu joguei com ele em 16. Preocupação mesmo é com o próximo desafio no Nordestão. O CRB é um time que costuma dar trabalho para o Alvinegro. A equipe tem que ter o respeito contra eles. Porque em Maceió é uma equipe que dá muito trabalho. Eu conheço o treinador deles, treinador chato, que cobra muito dos atletas. Então não podemos chegar lá e achar que vai ser um jogo fácil, que não vai ser. Temos que nos cobrar, nos dedicar essa semana para no sábado fazer o nosso melhor e sair com a vitória. Caio Costa, boa tarde para você. Boa tarde, José. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Há algum tempo a gente fala, né, que o Valdo sofre de um preconceito. Às vezes até parte da torcida do Ceará pega muito no pé do Valdo. É lógico que ninguém está falando aqui de um super zagueiro. Existem defensores melhores do que Valdo. Sim. Mas em algumas situações parece que os erros do Valdo, eles saltam aos olhos, eles aparecem mais do que os acertos. Valdo é um jogador muito útil ao Ceará desde que chegou, né? E ele paga a conta principalmente por alguns erros cometidos no primeiro ano dele no Ceará, em 2016, né? Que ele chegou recheado de desconfiança. E ele, de fato, cometeu alguns erros individuais, principalmente na Série B, naquele momento que o Ceará cai de rendimento, ainda sob o comando do Sérgio Soares. Mas se você lembrar, o Marcelo Chamusca, que necessidade, usou ele em 2017 até como volante, treinava ele como primeiro volante, porque muitas vezes não tinha um Raul, não tinha a situação do Pedro Ken, do Richardson e o Valdo era treinado, até é muito elogiado pelo poder de reação, de ser muito rápido, de ter uma saída de bola razoável, os treinadores gostam muito dele. E ano passado, principalmente naquele momento de reação do Ceará na Série A, ele quando entrou não comprometeu de forma alguma. E tem um detalhe, ele é muito bom no jogo aéreo ofensivo. Fez gol, né? Tem um jogo, Chapecoense. é aquele jogo que foi fundamental para o Ceará não cair. Ele faz 2 gols, na verdade. Porque ele evita um gol de uma bobagem que o Everson ia fazendo. Era 2-0 da Chapecoense ali, aí, meu amigo, Maria P.A., que o time não ia conseguir virar um 2-0.
E ele faz o gol do 1-1. E agora ele tá sozinho, né? Daquele trio do Confiança. Na verdade era um quarteto, porque até o Wallace Pernambucano vinha, o Everson tá indo embora. Mas o Wallace Pernambucano não era do Sergipe? Não, o Wallace Pernambucano jogou no Confiança. E o Valdo é o sobrevivente, vamos falar assim, uma vez que o Richardson e o Everson estão saindo. O Richardson já saiu, o Everson falta a oficialização. Dá uma olhadinha aqui no telão pra gente acompanhar os jogos de hoje pelo Campeonato Estadual, o Campeonato Cearense. Coloca na tela, ó, hoje tem rodada muito importante e esse jogo aqui, ó, pode, sempre no condicional, pode apontar o novo líder da competição, mas fica dependendo dos outros resultados. Horizonte e Ferroviário, com transmissão na tribuna Band News FM, 8 da noite, liga o rádio, vai passar na TV, José? Não, o jogo no rádio, 8 da noite, liga lá na tribuna Band News FM 101,7, tá? Aí, hoje também no mesmo horário, lá em Juazeiro tem um encontro dos Guaranis, o de Juazeiro contra o de Sobral. O de Juazeiro venceu na última rodada, bateu a equipe do Atlético que tenta uma reabilitação contra um time que está desesperado, que é o Iguatu, o time que ainda não venceu na competição, tem apenas um ponto. Se perder, é praticamente rebaixado, isso que eu ia falar, pode cravar o primeiro rebaixamento do campeonato, né? O jogo vai ser lá no PV. O Iguatu só tem um ponto. Se o Horizonte e o Guarani empatam, o Atlético ganha, a situação do Iguatu fica praticamente irreversível. Bom, a gente está falando sobre essa rodada. O Ferroviário pode assumir a liderança caso vença o Horizonte. Aí tem uma combinação de resultados, porque tá um bolo danado. O Barbalha tem 8 pontos, mas tem um monte de gente com 6 pontos. Se vencer, o Ferroviário pode ir a 9, enfim. Tem Floresta e Barbalha amanhã. Amanhã então tem Floresta e Barbalha, exatamente. Então tudo isso significa muito para o Ferroviário. Essa rodada é muito importante para finalmente o Ferroviário assumir a liderança do estadual. Sombra e água fresca é bom, né? Quem não gosta? Mas no Elzir Cabral, isso aí tá fora dos planos. Até porque hoje tem mais uma grande disputa pelo Campeonato Cearense. Para que a gente conseguisse o nosso objetivo, que é ser campeão dessa primeira fase, nós teríamos que pensar jogo a jogo, cada jogo em busca de uma vitória. E é assim que a gente está trabalhando. No meio disso aí teve um jogo contra o Ceará, que também foi encarado como decisão, e esse jogo do Horizonte não é diferente. No início do Campeonato Cearense, o Ferrão deu uma balançada, mas o técnico Marcelo Vilar tem mostrado que esse time tem uma estrutura que sabe aguentar pressão. Foram 2 derrotas e 2 vitórias, ou melhor, 2 goleadas. A gente veio no começo da competição, a gente teve 2 deslizes, né? Felizmente aconteceu 2 derrotas, agora a gente vem de 2 vitórias consecutivas e agora com esse título aí para dar mais uma engrenada. Se o time almeja o primeiro lugar, tá bem perto. É o 3º colocado com 2 pontos a menos que o líder, o Barbalha. Mas claro, sempre tem algo a ser ajustado. No caso do Ferrão, é o setor defensivo. No estadual tem uma média superior a 1 gol sofrido por partida. Em compensação, é o melhor ataque. E tem Cariús brigando pela artilharia. E graças a Deus a gente está com um esquema tático muito bom agora, né? Todo mundo vinha marcando como na Série D, como o Fábio Lopes. A gente demonstrou, né, a força do Ferroviário. O contrário do Horizonte, que é uma das melhores defesas, mas deixa a desejar no ataque. Um embate e tanto. Para conseguir passar pelo Horizonte, o Ferrão precisa manter ou superar o ritmo dos últimos jogos. A gente tem uma expectativa de um jogo bastante difícil. Por isso eu digo que nós temos que encarar como uma decisão. Quando se encara um jogo como esse como decisão, mesmo tendo ainda 2 jogos para terminar o campeonato, eu estou querendo dizer que o time tem que entrar focado, tem que entrar consciente de que vai encontrar dificuldades, mas também consciente de que pode conseguir um resultado positivo. Novos desafios agora. A gente vai procurar focar mais ainda nesse campeonato cearense. A gente tem tudo para chegar em primeiro lugar. E vale muito, para quem não sabe do regulamento da competição, terminar em primeiro significa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Né? Já dá uma vaga, independente do que aconteça daqui para frente do campeonato, se você terminar essa primeira fase na liderança, você ganha a vaga na Copa do Brasil de 2020, que seria muito bom para o Ferroviário, que seria a 3ª vez consecutiva disputando a competição nacional, a questão da grana, além de tudo isso. Primeira vez na história do clube. É o fortalecimento da marca Ferroviário, nessa reconstrução do time
nesses últimos anos, né, Caio? Seria muito importante para o Ferroviário e era o grande favorito desde o início. É o time que tem a melhor base referente ao ano passado. O estranho foi o Ferroviário ter jogado tão mal e perdido os 2 primeiros jogos. Só que nesse perde e ganha, acabou que o Atlético perdeu força, que cresceu nesse momento, foi até o Barbalha e o Floresta que vão se enfrentar. E o Ferroviário entra num roteiro de reta final, tendo confronto diretos contra os 2 primeiros, e esses 2 primeiros vão se enfrentar. Então ele tem tudo na base da pontuação de ainda conseguir recuperar essa primeira colocação, que em teoria ele era o grande favorito. Mas aquele negócio, vai pegar um time hoje, por exemplo, que os números mostram. O Horizonte não tem um super time, mas é difícil ganhar dos caras, tomam muito pouco gol. Então é uma partida de muita paciência para o ataque coral, que funcionou nos últimos jogos do estadual, funcionou também contra o Ceará, que quer ou não, foi iniciar a partida por 1-0 com o gol do zagueiro. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta para falar sobre Copa do Nordeste. Começou, aliás, teve continuidade a segunda rodada, começou lá com o empate do Vitória. Ontem o Náutico se reabilitou, tem as informações da Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza voltam a jogar, voltam a entrar em campo pela competição nesse fim de semana. E tem também as informações do Fortaleza, que tem novidade pelo PC. A gente faz o intervalo rapidinho e a gente volta já. Você está assistindo Futebolês. Oferecimento Rexona. Protege o dia todo como nenhum outro. Clear Shampoo. Acaba de vez com a caspa. Skin. Orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. Vencernet com a banda larga líder em ultra velocidade. Invista no vencedor que existe em você. Na Uninasal, sua nota vale uma nota. É verdade, quanto maior sua pontuação no Enem, maior seu desconto. Dependendo de sua nota, a mensalidade pode ter até 100% de desconto. Sem contar com a matrícula de R$ 99,00. Inscreva-se no vestibular 2019 Uninasal. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734. Volta às aulas é na Casa Pio. O prazo que aprova geral. 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. Eu vou pra Casa Pio, eu vou. Volta às aulas é na Casa Pio. O prazo que aprova geral. 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. Eu vou pra Casa Pio, eu vou. É verão no Nordeste, litoral, lindas praias. E sábado é dia de quê? De futebol. Do clássico de tricolores, Santa Cruz e Bahia. Sábado, dia 26, às 16 horas, ao vivo. Direto de Recife. É um encontro de campeões. É pra esquentar ainda mais o fim de semana. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Grandes Clássicos. Ao vivo, na sua TV Jangadeiro. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Grandes Clássicos. Oferecimento Rexona. Protege o dia todo como nenhum outro. Clear Shampoo. Acaba de vez com a caspa. Skin. Orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. Vencernet com a banda larga líder em ultra velocidade. Se tem Ipioca, tem história. Aprecie com moderação. Você está assistindo Futebolês. Oferecimento Rexona. Protege o dia todo como nenhum outro. Clear Shampoo. Acaba de vez com a caspa. Skin. Orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste. Vencernet com a banda larga líder em ultra velocidade. Estamos de volta para falar sobre Copa do Nordeste. O Futebolês está de volta e a gente vai falar o seguinte, ó. O Náutico, que perdeu para o Fortaleza na estreia da competição nos aflitos, se recuperou e foi fora de casa. Com menos de um minuto, o Náutico já assustou com o Fábio. Depois foi a vez de Luiz Henrique. Mas quem abriu o placar para o Timbu foi o atacante Wallace Pernambucano, na falha da defesa do Sergipe. Foi uma jogada onde eu fui dominar ali, o zagueiro escorregou e a bola sobrou para mim de novo.
E graças a Deus pude fazer o gol ali e ajudar a equipe a sair vencedor. Logo no começo da segunda etapa, o time pernambucano ampliou a vantagem com o Maílson, depois de um belo contra-ataque. O Sergipe ainda assustou, mas sem sucesso. Aos 40 minutos, para piorar, o lateral Juan foi expulso. No final, o Náutico ainda tentou o terceiro gol, mas o placar acabou em 2-0 para o Timbu. O Náutico não só conquistou a sua primeira vitória do ano, como também acabou com o tabu de quase 20 anos de não vencer o Sergipe aqui em Aracaju. Agora quer dar sequência na Copa do Nordeste. Essa equipe em si, alguns atletas que ficaram, a gente sabe a capacidade individual deles, eles têm que evoluir ainda, tem que dar jogo para esses jogadores. Esse início de competição, se tiver que jogar como pequeno, vamos jogar como pequeno, porque a gente precisa da vitória nesse momento de início de competição. Bom, falando nisso, Fortaleza joga no domingo, será joga antes no sábado contra o CRB, encontro de Ceará e Alagoas, né? Nesse fim de semana. Será contra o CRB, o CSA visitando o Fortaleza. E aquela coisa que os grupos se enfrentam, né? Que até o Lisca chamou a atenção, né? Gostou que o Fortaleza tinha ganho do Náutico, porque o Náutico é da chave do Ceará. Fortaleza que acha bom a vitória do Náutico dessa vez, porque o Sergipe é que está na chave do Fortaleza. Exatamente. Esse regulamento é que as chaves se enfrentam na primeira fase da Copa do Falando Nordeste. sobre o Tricolor, Caio, ontem o Fortaleza anunciou um novo patrocinador, a gente tem imagens aí. Aliás, isso é a evolução do futebol cearense. Ceará e Fortaleza sentaram à mesa com o mesmo patrocinador e conseguiram o mesmo patrocinador. Isso mostra a evolução, mudança de mentalidade. Isso é bom para todo mundo, para todo o contexto do futebol cearense. E o mesmo patrocinador que vai lá estampar sua marca na camisa do Fortaleza. Barra da camisa atrás, exatamente, né? Abaixo do número. Abaixo do número. Será o mesmo patrocinador do Ceará. E repito, isso mostra uma evolução, porque os clubes institucionalmente precisam trabalhar juntos, claro, né? São instituições privadas, obviamente, mas representam uma grande massa. Então não adianta ficar com picuinha, querendo um derrubar o outro. Isso é muito pequeno, né, cara, pro tamanho do nosso futebol, que tem evoluído tanto, né, fora de campo. E né? o seguinte, pro anunciante é muito bom atrelar a imagem aos dois ao mesmo tempo, né? É algo que, por exemplo, no futebol paraense acontecia muito nos anos 90, eu não sei como é que ficou o contexto, mas tinham lojas lá. Esse patrocinador é do Pará. Pois é, existia muito. Se você pegar fotos dos anos 90, começo dos anos 2000, eram basicamente sempre Paysandu e Remo e Tuna Luso, normalmente com poder menor, com o mesmo patrocínio. Agora, o Rio Grande do Sul é o melhor exemplo. Banrisul, porque o Banrisul era banco estatal, vai lá, que aí alguém queira... Não, mas patrocina todo mundo. Pode entrar no contexto, mas... Eu vou falar a marca, Tramontina sempre patrocinou os dois, várias marcas sempre patrocinaram os dois clubes. Ó, o pessoal do comercial quer falar com você, viu? Mas assim... Tá ganhando alguma coisa Tramontina? Não, eu não tenho nada não. Mas assim, se torna até mais fácil deles venderem, porque você sabe que é um produto absurdo, o tamanho que é o produto Clássico Rei é muito grande. Falando nisso, todo mundo quer saber, aí o Fortaleza vai contratar e tem um tal do camisa 10 que o Marcelo Paes falou na coletiva, a gente vai ouvir agora. Esse negócio de mercado sul-americano é importante eu esclarecer, né? Inclui o Brasil também? Lógico que inclui o Brasil. O jogador é sul-americano, digo, é sul-americano. Se for um brasileiro, não é sul-americano? Então aí passou a ideia de que seria um jogador estrangeiro. Né? Pode ser um estrangeiro, mas é um jogador sul-americano. Então pode ser brasileiro também. Então não fiquem olhando só para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. A gente vai buscar uma camisa 10, estamos buscando, na verdade, tem situações em andamento aí, pode ser o jogador brasileiro. Então foi na entrevista lá no sábado, né, e fizeram essa brincadeira. É um jogador sul-americano? Digo, é sul-americano. Tá mais perto de assinar esse jogador aí, o presidente? Rapaz, por mim eu já tinha assinado, eu vou dizer o que eu disse sábado, por mim já tinha assinado, só que jogador bom dá trabalho mesmo para trazer, né, porque são exigências, são cuidados contratuais, negociação. E aí, às vezes, vem o estalo e o cara decide, assina. E a gente está no aguardo aí que possa concretizar. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço, Caio. O único clube brasileiro que sai dessas obviedades. O jogador veio de onde? Já é o Atlético Paranaense, que já trouxe polonês, espanhol, tudo. Tchau.